Olá pessoal, tudo jóia? Como que estão os estudos? Hoje nós vamos falar de uma parte inicial da Constituição que não foi abordada nos vídeos anteriores, porque eu tinha estabelecido um foco para o concurso da Polícia Penal e do agente socioeducativo. Este último já tem até edital publicado, tá certo? E tem edital também do concurso da PM, os links vão estar na descrição do vídeo. Só que, como um dos focos aqui também são vídeos para concursos da área da segurança pública em Minas Gerais, nós temos um concurso interno da PM chamado EAP, que é o Exame de Aptidão Profissional, que os sargentos realizam nessa prova. E por conta disso, eu recebi alguns pedidos para poder também falar um pouco voltado para a prova do EAP. Eu vou tentar então intercalar os conteúdos de Polícia Penal, agente socioeducativo, com os concursos do EAP e da PM também para soldado. Acaba que o conteúdo é o mesmo, mas qual que é a diferença? Hoje eu vou falar da parte inicial da Constituição. Quando nós conversamos nos vídeos anteriores, eu falei um pouco do preâmbulo e fui para o artigo 5º. Não falei do artigo 1º ao artigo 4º. Só que para a prova do EAP, este conteúdo vai cair. Então, para você que está se preparando para os outros concursos, eu vejo como muito importante conhecer a introdução da Constituição. É necessário para você compreender o contexto da Constituição, que aí você vai entender com mais facilidade o artigo 5º. Eu devia ter feito isso antes, só que eu foquei tão fielmente ao edital que não atentei para isso. Então, qual que é a nossa meta hoje? Vamos falar do preâmbulo ao artigo 4º, conforme eu coloquei aí. Tem uma imagenzinha representando aí a Constituinte, só para poder ilustrar o que seria a Constituição a partir do preâmbulo dela, tá certo? E vamos abordar essa parte inicial de forma bem breve. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o que seria? Vou contextualizar e falar um pouquinho do preâmbulo, porque as pessoas não percebem a necessidade de estudá-lo, por mais que o STF já tenha decidido que o preâmbulo não tem força normativa. Opinião minha, que isso foi uma decisão, como que eu posso falar, não criticando, mas eu vejo assim, que foi lamentável essa decisão em razão de considerar o preâmbulo sem força normativa. Só que você, ao olhar o preâmbulo, você vai conseguir entender toda a essência da Constituição a partir do preâmbulo. Nós vamos falar do artigo 1º. O artigo 1º fala da união indissolúvel dos Estados. Ele fala da questão do Estado Democrático de Direito e também fala dos fundamentos da Constituição. No artigo 2º nós vamos falar dos poderes que compõem a República Federativa do Brasil. No 3º nós vamos falar dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E no 4º, para encerrar, vamos falar dos princípios da República Federativa do Brasil. Eu coloquei abreviado RFB só para facilitar no slide, mas é República Federativa do Brasil, tá certo? Pois bem, vamos lá, ó, do preâmbulo. O que é importante vocês compreenderem quando nós vamos falar do preâmbulo? Ele não é grande, entendeu? Mas se você fizer uma leitura do preâmbulo, você vai conseguir compreender, se tiver uma noção histórica ainda, o contexto histórico da promulgação da Constituição, o que o Constituinte desejou com a Constituição e o que eles querem para o Brasil. O preâmbulo, ele fala dos parlamentares lá, né, reunidos na Assembleia Constituinte, com qual o objetivo? De instituir no Brasil o Estado Democrático de Direito. Com qual foco, gente? Assegurar o exercício dos direitos sociais, dos direitos individuais, da liberdade, da segurança, do bem-estar, o desenvolvimento, igualdade e justiça. Vocês vão ver que isso tudo está distribuído na Constituição, muitos no artigo 5º, mas vai estar tudo distribuído ao longo da Constituição. No preâmbulo também fala que, tendo a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade, olha que coisa interessante, ó, sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Você vai ver no artigo 5º quando fala que todos são iguais, sem distinção,
todos são iguais perante a lei. E o preâmbulo já fala que um dos valores que a Constituição prega é desenvolver uma sociedade fraterna sem preconceitos. Esta mesma sociedade, o Constituinte desejou que ela fosse fundada na harmonia social e comprometida com os valores internos, com os valores da ordem interna e internacional. E uma coisa interessante, a nossa Constituição prega a solução pacífica das controvérsias. Então você vê que o próprio Constituinte já pregou assim que a ideia do Brasil como república é solucionar pacificamente as controvérsias. Esta praticamente é a essência do preâmbulo. O STF já decidiu que ele não tem valor normativo. Isso não vai importar para vocês para fim de prova. Eu só fiz essa introdução do preâmbulo porque a partir deles vocês vão conseguir compreender como que vai ser distribuído os próximos artigos, tá joia? Eu coloquei breves pontos do preâmbulo só para vocês compreenderem. Este slide vai estar disponível para download no final na descrição do vídeo, tá certo? Continuando, agora nós vamos falar do artigo 1º. Eu coloquei esse mapa do Brasil aí para poder representar para vocês, vocês vão conseguir compreender após a leitura o que significa esse mapa do Brasil. O caput do artigo 1º, ele fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, então não há que se falar em autonomia de estado, autonomia de município ou de Distrito Federal, é uma união indissolúvel desses três entes, tá certo? E a partir desses três entes, constitui-se isso tudo em um Estado democrático de direito e tem quais fundamentos? Olha aqui quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E no parágrafo único você tem o seguinte, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente, por seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Se nós olharmos basicamente alguns incisos do artigo 1º, você vai ver que quando nós falamos lá de soberania, o Brasil ter a sua soberania respeitada, as suas decisões respeitadas em âmbito internacional, é a proteção, vamos imaginar assim, é o Brasil ter suas fronteiras e as suas políticas respeitadas, como acontece com todos os países do mundo. Quando nós falamos de cidadania, essa cidadania envolve o quê? Envolve a qualidade de ser um cidadão. É a faculdade do cidadão poder participar da vida política, da vida do governo. É o cidadão poder participar através de consultas públicas e outras questões, como se fosse um referendo, como se fosse através de formações de ONGs para poder participar de políticas públicas. Isso seria uma representação da cidadania. Quando fala da dignidade da pessoa humana, basicamente nós podemos falar que seria fortalecermos e pregarmos a ideia dos direitos humanos, tá certo? Isso está descrito no próprio preâmbulo, só para vocês terem uma ideia. O outro inciso, que é o dos valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, isso também é pregado no preâmbulo. Mais para frente, no artigo 7º, nós vamos falar dos direitos que envolvem as relações de trabalho, na parte que vamos falar dos direitos sociais, vocês vão perceber como que esses valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, a livre iniciativa mais para frente na Constituição, eles estão devidamente regulamentados. Agora, uma questão que pode gerar um pouquinho de confusão em vocês seria o seguinte: quando fala de pluralismo político, não é vocês imaginar que é simplesmente a questão dos diversos partidos políticos no Brasil. Não é isso. Não imagina, tá certo? Quando fala de pluralismo político, costumeiramente nós confundimos com variedades de partidos, mas não. Entendeu? Isso está mais relacionado com a questão sim de pluripartidário. Está mais relacionado à questão sim de garantia de você expressar suas opiniões, suas ideias com respeito a cada um deles. É como se fosse também assim, essa ideia do pluralismo político envolver o Estado Democrático de Direito como o reconhecimento de uma sociedade que é formada por vários grupos,
que é marcada pela multiplicidade, vários centros de poder. Não resume, quando nós falamos de pluralismo político, simplesmente na questão de vários partidos políticos. É você poder participar, vamos colocar assim, você poder se filiar a um partido, depois sai desse partido e se filia a outro partido. Essas questões, as discussões de ideias, debates, aqueles debates que nós vemos no Congresso Nacional, tudo isso marca a ideia do pluralismo político. Ele vai muito mais além do que o simples significado das palavras que nós temos aí. Na questão do parágrafo único, quando fala assim que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. É aquela questão assim de o representante está lá porque o povo desejou que ele estivesse lá. É isso que envolve falarmos em uma democracia, num Estado democrático de direito. O poder emana do povo e os seus representantes estão lá de forma eleita, colocada pelo povo para representá-lo. Basicamente seria esta ideia. Dando continuidade, quando nós vamos para o artigo 2º, o artigo 2º fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não vamos discutir aqui a ideia de Montesquieu das divisões dos poderes de forma alguma, tá bom? O que vai ser falado aqui? Simplesmente o seguinte: a República Federativa do Brasil é representada por 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Não fique preocupado com as discussões que um interfere no outro. Na verdade, nós temos no direito o termo chamado o termo jurídico que fala dos freios e contrapesos. O que significa isso? Cada poder tem sua esfera de competência, cada um tem sua esfera de atuação e um existe para controlar o outro. Um existe para ponderar o outro, para poder garantir que o outro não se extrapole. Alguém pode falar assim: mas o STF tem mais poder? Não tem mais poder. A diferença é que o guardião da Constituição Federal é o STF. Quem decide, quem dá a palavra final nas questões relacionadas à Constituição Federal é o STF. Mas nas questões de soberania, vamos colocar assim, desta forma, de nação, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, são harmônicos e independentes entre si. Se vocês se lembrarem, quando nós falamos de questão de orçamento público, recentemente nós estávamos vendo isso na televisão, o executivo prepara o orçamento, aí ele preparou, manda para o legislativo votar, vota para o executivo para poder colocar na prática e divide depois entre os 3 poderes. Estou falando de forma bem simplória. Vocês vão ter que compreender que esses poderes, eles trabalham de forma independente, mas são harmônicos. Esse negócio de falar que um interfere em outro, que isso interfere em um ou outro poder, é mais discurso, das pessoas que desconhecem essa estrutura dos poderes, entendeu? E que vão entrando nessas fake news ou nessas questões que não tem nada a acrescentar na democracia. Se nós pegarmos as democracias mais consolidadas do mundo, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Eu coloquei essa imagenzinha para vocês verem. O legislativo, ele fala assim: eu elaboro as leis. O judiciário, eu aplico as leis. E o executivo fala: eu administro. Perceberam as ideias? E se você conseguir compreender desta forma, você vai analisar, vai conseguir visualizar com mais facilidade essa questão da independência e da separação de forma harmônica dos poderes, tá certo? Continuando, olha o artigo 3º aí, eu coloquei 2 imagens muito pesadas, que significa o seguinte: olha aqui, CAPT, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Primeiro, olha aqui, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Este é um dos objetivos. Então, quem defende uma sociedade justa, livre e solidária está defendendo a Constituição de 88. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quem defende isso, gente, não está defendendo porque é altruísta ou porque é bonzinho, não. Está defendendo isso porque acredita na Constituição, está no texto constitucional. O inciso... eu pulei o inciso do 2º, tá? O inciso 2º fala: garantir o desenvolvimento nacional. É um dos objetivos da Constituição. E o inciso 4º fala: promover o bem de todos,
olha que coisa interessante, hein? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vocês vão ver que isso aí depois é distribuído nos incisos do artigo 5º. Perceba como que a Constituição fala. No artigo 3º isso como objetivo e depois coloca no artigo 5º como fundamentos, como direitos fundamentais. Continuando, olha o artigo 4º, que é para nós encerrarmos. Nós hoje vamos falar do preâmbulo ao artigo 4º. O artigo 4º realmente ele é grande, eu procurei colocá-lo todo no slide, talvez pode ficar ruim para vocês verem no vídeo, mas vai estar o arquivo disponível na descrição para vocês baixarem. Artigo 4º, caput. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Vou voltar aqui rapidinho para vocês verem uma coisa, ó. O artigo 3º fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, perfeito? O artigo 4º fala dos princípios que regem as relações da República Federativa no Brasil nas questões internacionais. Vamos lá então. Primeiro, independência nacional. O que é isso aí? O Brasil respeita a autonomia e a independência das nações. Prevalência dos direitos humanos. Gente, quando nós falamos de direitos humanos, quando nós defendemos, levantamos a bandeira dos direitos humanos, repito, não é porque somos altruístas, é porque isso está no texto constitucional. É um dos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente nas questões internacionais, prevalência dos direitos humanos. Olha o inciso 3º. Autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos, eu falei lá na independência nacional como se fosse soberania, mas se você for pegar bem, a autodeterminação dos povos significa respeitar a autonomia das nações. Então acabou que eu falei de forma antecipada no inciso 1º, mas é o inciso 3º, autodeterminação dos povos. Olha o inciso 4º, não intervenção. Nós não falamos lá atrás que a República Federativa do Brasil preserva a solução pacífica das questões, das demandas, dos conflitos? Se ele preserva isso, então é claro que ele vai defender o quê? A não intervenção. Uma coisa vai estar ligada à outra. Perfeito? Olha o inciso 5º, a igualdade entre os estados. O Brasil tem como princípio nas relações internacionais a igualdade entre os estados, não a ideia de um sobrepujar o outro. Então aqui a nossa Constituição defende a igualdade. Na solução, eu inverti a ordem dos incisos, tá? Eu falei da não intervenção, depois eu fui na solução pacífica dos conflitos, porque estava lá atrás e acabou que embaixo falava também. Olha o inciso 6º aí, ó, defesa da paz. Então, gente, ó, não intervenção. Igualdade entre os estados, defesa da paz. Olha o inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Perceba como que todos estão interligados. Olha o inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É um dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. E olha o inciso 10 aí, ó, concessão de asilo político. É um princípio que o Brasil tem nas relações internacionais de conceder, de amparar qualquer pessoa que aqui peça asilo político. Agora, o mais interessante, olha o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma sociedade latino-americana de nações. Vou tentar lembrar vocês de uma coisa aqui. Vocês estão lembrado das eleições de 2018? Nos debates, quando o então candidato Cabo Daciolo ia participar, aí teve um momento que ele foi fazer um debate com o Ciro Gomes, ele foi e perguntou para o Ciro Gomes assim: o senhor pode me falar o que é o ursal? Quando o Daciolo perguntou isso, aí o Ciro Gomes brincou, falando assim que você não me conhece, mas não entrando nessa seara. Gente, se vocês lembrarem o que foi a ursal falado pelo Daciolo e o que depois surgiu nas memes da internet, leia o parágrafo único de novo. Olha o que o parágrafo único fala, ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Gente, isso está no parágrafo único do artigo 4º da Constituição. O que o pessoal fica brincando aí, falando de ursal, de formar uma nação, uma comunidade latino-americana de uma nação única,
é puxar para uma distorção que o pessoal fica falando de um discurso distorcido, aquilo que está no próprio texto constitucional. Mas isso aí tem como princípio da Constituição da nossa República nas relações internacionais. Só para vocês terem ideia, hein, gente, isso está no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. Muito interessante, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo hoje foi falar dessa parte introdutória da Constituição, do preâmbulo ao artigo 4º, tá certo? Porque nós já abordamos nos vídeos anteriores o artigo 5º. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.